Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Isabela. E eu, Camayura. Yura. A gente está aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o tema da doutrinária. Antes da gente começar a doutrinária, a gente queria dizer que a gente está no mês de dezembro, que é um mês muito especial por conta do Natal. É um mês que as famílias estão na expectativa de que a gente possa ter uma ação caridosa mais forte. E o centro também está com a expectativa de poder levar essa caridade para as pessoas que estão precisando. Então, a gente tem as cestas de Natal, são mais de 150, que são as nossas cestas básicas todo mês, e que, especialmente no Natal, a gente espera cumprir essa meta. São mais de 150 cestas. A gente está com dificuldade de conseguir mantimentos. Então, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, quem sentiu o chamado, podem ir lá no Instagram da Face, olhar os mantimentos que estão faltando, trazer aqui para a gente, ou quem não puder trazer, pode fazer transferência via Pix, transferência bancária. As informações também estão no Instagram. Tá? E nossas ações continuam. Quem puder participar também pode entrar em contato com a gente. E antes da gente fazer a nossa prece para poder começar a nossa atividade, hoje é um tema muito bonito que fala de Jesus, como os temas de dezembro. A gente vai falar mais sobre isso durante a atividade, essa doutrinária. A gente vai pedir para as pessoas para que sintonizem em casa com o seu anjo da guarda. Nós vamos apagar as luzes aqui, deixar a luz azul, como a gente faz quando a gente está aqui no centro. E vai pedir para que as pessoas sintonizem especialmente com Jesus, para que a gente possa falar dele. E mais do que falar dele, que a gente possa viver a experiência de amor que ele deixou e nos convidou para viver. Então, eu vou apagar a luz e Yura vai colocar uma música muito linda de Armando, que fala sobre Jesus também. Nesse caminho, nada para casa, né? No caminho vindo para cá, eu estava ouvindo umas músicas de Armando e eu sempre coloco no aleatório. E essa música, ela fala de Jesus. E a letra dela é lindíssima. E é o que faz com que a gente se conecte a ele. Por isso que a gente vai colocar só um trechinho para vocês ouvirem. Espero que toque no coração de vocês, assim como tocou no nosso também. Sabe, você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão. Transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, a ressurreição. Espírito da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem a redenção, alívio do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor. A excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus. Nessa sintonia, nesse sentimento de amor que tanto nos inspira o Cristo, que nós possamos cada vez mais viver a presença do Cristo em nossas vidas. Não deixar que Cristo seja só um imaginário, longe, distante, mas que cada dia possamos colocá-lo ao nosso lado, não só na cabeceira das nossas camas, mas dentro dos nossos corações. Que a cada passo,
que a cada movimento que façamos em nossas vidas, lembremos da imagem do Mestre Jesus, a imagem que o Cristo nos inspira, nos orienta, nos auxilia, o modelo que Deus Pai, que é todo amor, todo misericórdia, nos deixou aqui na Terra. Que a espiritualidade amiga conduza os trabalhos de hoje, auxilia a mim e a Isabela, para que possamos deixar essa mensagem, que é uma mensagem tão linda, de amor, de reciprocidade entre Jesus e Deus. E no reflexo, que essa grandiosidade de amor faz em nossas vidas e em nossos corações. Que estejamos todos nós abertos a entender e a viver essa palavra que Jesus nos deixou no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vou levantar para as minhas luzes. Então, eu estava ouvindo a música, quando terminou, eu falei, não precisa mais dizer nada, a música já disse tudo, acabou a palestra. Tenho certeza que todos vocês que estão hoje assistindo e que vinham presencialmente assistir Armando, tiveram essa lembrança, né? De estar aqui na casa de Sheila. Nós estamos aqui presencialmente. De estar aqui na casa de Sheila, sentindo essa vibração que ele nos traz, né? Armando toca muito nos nossos corações. E as músicas dele fazem isso com a gente, fazem com que a gente se aproxime do Cristo, desse sentimento de amor tão profundo. E era isso que a gente vai falar, exatamente da experiência, do sentimento, do pensamento, da prática. Falar de Jesus é falar desse ensinamento que ele trouxe. E a gente escolheu também a música, porque a música nos faz sintonizar com o que o Jesus veio mostrar para a gente na sua experiência prática. Eu tinha uma questão ultimamente que era o Jesus, ele sempre se apresenta de uma forma muito formal. As pessoas apresentam Jesus para a gente de uma forma muito formal, muito certinha, muito rigorosa, muito... E às vezes isso distancia um pouco a gente. E uma vez eu estava assistindo uma palestra de Divaldo, nesse período de Natal, que é um período que a gente fica mais sensível, mais elevado, sintoniza mais com esse amor divino. E aí Divaldo falando tão lindamente. E aí eu parei e falei, meu Deus, se Divaldo falando assim, desse jeito, já é uma inspiração. Imagina o que não era para as pessoas ouvir Jesus falando. Quando a gente fala de Cristo, lembra daquela imagem de Jesus na cruz? E Joana tem uma coisa muito legal que ela fala, que a gente precisa descrucificar Jesus. E tentar trazer Jesus para a experiência que ele viveu e trazer isso para a nossa imagem. O Jesus, a justiça de Jesus, o amor de Jesus, o ensinamento, a humildade. E falar de Jesus é falar de seus exemplos, né? E hoje, a nossa temática é Estou no Pai e o Pai está em mim. Esta é uma frase dita por Jesus aos seus discípulos no Evangelho de João, lá no capítulo 14. Mas antes da gente adentrar no tema propriamente dito, né? Que não é só, parece só uma frase, mas é um contexto grandioso de ensinamento e prática, que deveria ser a nossa prática. Como Isabela falou, nós estamos em dezembro. Né? Dezembro nos remete ao nascimento de Cristo e nos remete também ao que significa isso em nossas vidas. E chega um convite ao nosso coração, né? Que eu poderia fazer no final, mas vou fazer logo no início. Vou fazer logo no início pela importância que tem. Esse renascimento de Cristo, ele vem muito cheio de alegorias hoje em dia, né? Vem muito festejado, a gente tem como prática, né? Os festejos de Natal, as reuniões em família. Mas para muito além disso, onde estamos colocando Cristo em nossas vidas? Que papel Cristo tem desempenhado no nosso caminho, nas nossas ações, nas nossas condutas? Para além dos festejos da vida dele, o que a vida de Jesus Cristo significa para nós? E isso é muito profundo, porque a gente, no nosso dia a dia, não faz isso. A gente não tem a prática de colocar
os mandamentos e ações, porque os mandamentos de Jesus, eles não são vazios, né? Jesus não só falou, Jesus fez, Jesus demonstrou. Então, quando a gente fala de Natal, quando a gente fala de renascimento de Jesus, isso nos leva ao nosso próprio renascimento, né? Isso nos leva ao que eu quero que desperte dentro de mim. Que amor é esse que Jesus veio trazer e mostrar que eu preciso também despertar dentro de mim. E isso é muito lindo, porque todos nós somos esse amor. E é isso que essa passagem, esse trechinho que ele falou, quer nos dizer. Que todos nós somos esse amor de Deus. Todos nós somos completos, todos nós somos grandiosos dentro desse amor. Mas que, antes de tudo, nós precisamos, para viver este amor, compreender que somos esse amor. Interessante isso, porque quando diz estou no Pai, o Pai está em mim, e aí quando você faz esse movimento de bater dentro, parece que a gente está tentando mostrar algo que está dentro de nós, a gente pensar qual é o lugar de Jesus em nossas vidas e a partir de onde a gente se movimenta para encontrar Jesus. Porque Jesus, ele jamais vai estar fora. Ele não fez nada que se referisse ao que estivesse fora. Ele sempre chamou atenção nas suas condutas que era claro que aquilo era uma conquista interior. Era o estar dentro, era se conhecer, era aceitar o desafio de se desenvolver e viver aquele amor. E trazer todos os ensinamentos de justiça, de caridade, de humildade, de perdão, que às vezes são tão desafiadores para nós. E Jesus viveu em um momento, claro que Jesus era um espírito evoluído, mas ele também viveu uma série de desafios, de humilhações, de violências, de traições, teve que lidar com tudo isso, lidou com isso sem medo, sem ira, e dizia para as pessoas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para poder nos ensinar sobre Deus. Porque como o próprio Livro dos Espíritos explica, quando se pergunta o que é Deus, fica muito claro. Deus, ele tem uma dimensão que a nossa linguagem humana, a nossa percepção humana, ainda não é capaz de compreender. Então, como é que a humanidade vai compreender algo que não está ainda no seu nível de racionalidade e compreensão da sua linguagem? Através da prática. E o que Jesus fez? Veio trazer a prática, para nos mostrar o que é Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Como encontrar a Deus? E aí, quando eu pergunto para ele, como a gente encontra o Pai? E a gente veio falar sobre isso. Então, sobre esses versículos, coisa que a gente para pensar, né? Deus é tão... é tão sapiência, né? Ele é a sabedoria de Deus. É tão perfeita que, como ele é tão distante, que eu falo distante, não presença, mas a capacidade da gente de entender a Deus, né, em toda a sua completude. Então, essa capacidade a gente ainda não tem, porque nós somos muito limitados. E aí ele traz a figura de Jesus homem, né, e tudo fica muito palpável, porque as ações, primeiro que Jesus era um homem simples, né, ele não veio cheio de pré-requisitos de poder, de status, ele veio simples, para falar para pessoas mais simples ainda, de forma que todos conseguiam compreender. Por quê? Porque os seus ensinamentos, apesar de serem muito profundos, eles eram acessíveis a todos nós. E eles são acessíveis a todos nós. E uma das coisas que eu acho mais fantástico de Jesus é que quando a gente pensa sobre isso, às vezes a gente coloca, que a gente sempre comenta sobre isso, a gente coloca Jesus numa distância muito grande, né? E aí o que foi que Jesus fez? Ele escolheu 12 apóstolos. 12 apóstolos, em que cada um, quando a gente vai olhar nos evangelhos, cada um tinha a sua particularidade, sua singularidade, todos cheios de limitações. Ele fala que um era irado, que o outro era bravo. Todos eles tinham limitações, assim como todos nós, né? Então, isso faz com que se aproxime ainda mais. Se Jesus escolheu aquelas 12 pessoas, ele não escolheu santos. Não escolheu pessoas, né? Prontas. Ele não escolheu.
Por quê? Para mostrar que todos nós temos esse potencial. Somos capazes. Todos nós somos capazes, independente das nossas limitações atuais. Né? Mas, voltando à passagem do nosso evangelho de hoje, esse evangelho de João essa partezinha começa no capítulo 14, né? No versículo 6 ao versículo 14. Mas antes de a gente começar a falar propriamente do versículo, que começa dizendo o que Isabela falou, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus fala isso, a gente precisa entender o contexto desse evangelho, como foi que ele se deu. Por que Jesus falou isso? Né? Nós estávamos lá na Santa Ceia, né? Logo antes, Jesus sabia que faria, né, que haveria esse momento em que ele desencarnaria. Só uma partezinha, eu achei ótimo isso que você falou, Yura. Nós estávamos lá, e tem tudo a ver com o que você falou antes, da escolha dos apóstolos. E assim, Jesus ele veio numa situação histórica que ele mostrava no dia a dia dele os desafios e as dificuldades que as pessoas simples viveriam e vivem até hoje. Então, realmente, nós estávamos lá. Éramos nós lá, Com no certeza. sentido de que poderia ser qualquer um de nós. E quem sabe não, né? Com as nossas várias vidas. Então, nós estávamos lá na Santa Ceia, Jesus já sabia que faria passagem, né? Que haveria crucificação e que já faria passagem. Teve um momento da lavagem dos pés dos apóstolos, em que eles já ficaram assim, né? Jesus lavando os nossos pés, mais prova de humildade. Chega um determinado momento que ele comunica aos apóstolos que ele está indo para a morada do Pai. E aí os apóstolos, como assim, Senhor? O Senhor vai nos deixar? Não pode. Nós vamos com você. Não vou deixar o Senhor. Também quero. Também quero ir. E aí Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai. Tenham calma, não fiquem aflitos. Eu vou preparar. Como se falasse assim, eu vou preparar o aposento de vocês lá na morada. E depois vocês podem ir. E aí Tomé, descrente. Porque a gente é descrente. Quando eu falo, os apóstolos são os nossos reflexos, certo? E aí Tomé, descrente, vira para Jesus e fala, mas Jesus, como é que a gente vai depois? Como é que a gente vai achar o caminho? Como é que a gente vai achar o caminho? Como é que a gente vai saber qual é o caminho? E aí Jesus começa e fala, como assim você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que me segue, também segue ao Pai. E só isso, né, se a gente pegar só esse início dessa passagem, já diz tanta coisa, né, Bela? Porque Jesus, ele já nos mostra que ele tem essa ponte de ligação direta com Deus. Né? Que não existe chegar a Deus sem passar por Jesus. Porque o elo é Jesus. Porque se Deus enviou o seu filho humano, dotado de características de Deus, né? Mais humano, para nós, foi porque ele precisava mostrar que era possível que chegássemos nesse patamar. E mostrar o caminho. O caminho, ele é a trajetória, é a trilha que a gente segue, é os desafios que a gente passa, é a coragem que a gente tem, é a humildade que a gente aprende, é o medo que a gente vence. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a condução. Observe os meus passos e aprenda com esses passos. Eu sou a verdade. Não tem outra verdade. Não vamos perder tempo buscando outros caminhos, ou outras formas, porque o caminho é esse aqui. Essa é a grande verdade. E eu sou a vida. E se a gente for pensar na vida de Jesus, no amor que ele irradiava, na paz que ele irradiava, na sabedoria que ele tinha, diante de uma sociedade violenta, ignorante, de uma sociedade que ainda levava em conta a tese do olho por olho, o princípio do olho por olho e dente por dente,
que dava tanto valor aos bens materiais, que valorizava as pessoas a partir dessas conquistas materiais e não das conquistas internas. E diz para a humanidade que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que aquilo ali é uma conquista interior, que aquele caminho se faz dentro, não se faz fora. O que a gente vive fora é um reflexo do que a gente conquista dentro. E aí ele vai nos dizer quem é Deus, o que é Deus, como conhecer a Deus através dele. O caminho, a verdade e a vida. E buscar isso a partir da nossa elevação e do nosso comportamento interior. E é muito bacana, porque quando ele fala ninguém vem ao Pai senão por mim, ele mostra essa comunhão que existe entre ele e Deus, né? Entre Jesus e Deus. E essa ponte de ligação, ela tem que ser por nós muito respeitada, porque assim, nós temos este modelo. Quando no Livro dos Espíritos, é a questão 625, vou até ler. Os Espíritos perguntam, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus, é a resposta. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, quando a gente olha para Jesus, olha para os ensinamentos, fala de doutrina, mas fala também das suas ações, a gente consegue entender por que ele é a ponte de ligação. A gente consegue entender por que foi que Deus enviou este modelo e guia. Porque sem ele a gente estava perdido. Como é que a gente conseguiria ter uma noção mínima que seja, porque a gente nem tem noção do que é a grandiosidade de Jesus. Mas a gente consegue hoje ter uma percepção, né, dessa grandiosidade. Mas a gente não conseguiria chegar nem a 1% disso se a gente não conseguisse ter esse modelo e esse guia. Por isso que eu falo que Deus, ele é tão sábio, porque ele colocou em nosso caminho este modelo e guia para que a gente tivesse um norte a seguir, para que a gente tivesse um parâmetro dessa alta moralidade, desses valores morais que tem que ser o nosso também, o nosso guia e o nosso modelo. A nossa referência, o nosso encorajamento. Eu acho interessante porque quando os apóstolos perguntam como faremos para encontrar o Pai, ou todos os outros questionamentos que eles fazem, especialmente nessa passagem da ceia, é interessante que é o próprio Jesus quem diz: vocês também são capazes de ir ao Pai. Não sei se em algum momento da humanidade, naquele período, as pessoas tinham a compreensão que poderiam desenvolver aquele modelo dentro deles, que existia uma centelha divina ali, dentro de cada ser humano, que era capaz de alcançar aquilo. E ele veio para dizer: vocês também são capazes. Tudo que eu faço em nome do Pai, vocês também podem fazer. Então, assim, se há 2000 anos a gente não tinha condição de compreender isso, hoje eu fico me perguntando onde está essa compreensão em nossas vidas e na atualidade. E aí, Joana traz o livro Jesus e a Atualidade, que é um livro muito interessante, muito rico, que ela fala sobre essa perspectiva da descrucificação de Jesus e buscar o Jesus de amor, o Jesus do comportamento, para nos inspirar e mostrar que nós temos um psiquismo divino dentro de nós, que nós somos capazes, e 2000 anos depois, nós precisamos olhar para esse psiquismo divino, olhar tudo que nós já galgamos em diversas encarnações e aceitar o desafio e a escolha de se elevar, de buscar essa paz, de encontrar esse amor que existe dentro de nós, e sair um pouco da perspectiva do orgulho, da perspectiva do egoísmo, da perspectiva da materialidade do primitivismo. Você também tem uma passagem que você gostaria de ler aí, não é isso? Na verdade eu estava prestando atenção no que você estava falando. Mas enfim, a gente foi falar de Joana, a gente viaja. De Joana. Mas, pegando esse gancho que ela falou do Jesus e a Atualidade, né, que é um livro de Divaldo pelo Espírito de Joana, e como ela traz Jesus homem, né? Ela coloca Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar, né? Tomar
notas de Deus, né? Divindade. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. E nós estávamos comentando mais cedo o quanto isso é profundo. Por quê? Porque em momento nenhum eles trazem a ideia de que nós temos que ser anjos, né? Jesus não trouxe a ideia de que tínhamos que ser anjos. Muito pelo contrário. Ele coloca, olha como está escrito, que a vida de Jesus era um modelo para que o homem se pudesse humanizar. Quer dizer, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nós temos que ser humanos. Nós precisamos compreender a nossa natureza. A nossa humanidade. E a nossa humanidade quer Divina. dizer, somos divinos e somos humanos, somos falhos, somos pequenos, somos cheios de limitações. Porque antes de querer ser deuses, temos que ser quem somos. Porque não adianta querer transcender, né? É isso que eu falo, tomar áreas de angelitude, sem saber primeiro que somos orgulhosos, que somos vaidosos, prepotentes, tantas coisas que ainda somos. Porque não existe colocar luz sem conhecer sombra. Para que eu traga à luz quem eu sou e tente aos poucos ir moldando isso, porque a gente não muda, né? A gente molda quem a gente é. Eu preciso, pelo menos, reconhecer que sou. Eu preciso saber onde está a sombra para poder levar essa luz e compreender que essa luz está dentro e que é uma escolha todos os dias. A escolha é nossa, não é do anjo da guarda, não é do santo que nos acompanha, que nós temos uma conexão de fé maior, não é de Jesus. Ele veio ser o modelo, ele não veio ser o estimulador que forçaria as pessoas a agir de determinada forma. Ele veio ser o modelo e se autodeclarou modelo e disse que se nós quiséssemos conhecer a Deus, seria por ele. E uma vida profundamente simples, uma vida que pregava o amor. E qual é a nossa dificuldade de viver esse amor? E, gente, são muitas, não são poucas, não. Porque nós, pelo nosso primarismo, escolhemos o medo, escolhemos a ira, escolhemos a agressividade, escolhemos o orgulho. O que a gente tem escolhido se a gente for no nosso automatismo, se a gente não se permitir escolher, se a gente não se permitir observar que é uma questão de escolha, a gente vai no automático. E nesse automático primarismo, a gente olha o externo primeiro. A gente quer se autoafirmar, a gente observa como os outros estão se comportando diante da gente, Quer ser melhor que o outro. a gente se perde. Quando Jesus foi muito simples, olhem para dentro, vivam isso dentro de vocês. Isso existe dentro de vocês. É a conduta humana. Imagina ele estava ali para servir e viver a paz e o amor a partir disso. A justiça que Jesus ensina é a justiça que o forte ajuda o fraco, que o jovem ajuda o idoso, o saudável ajuda o doente. Então, assim, e uma série de exemplos que a gente tem da humanidade, inclusive eu gosto muito de falar sempre de Irmã Dulce, é esse aí. É um prazer e uma elevação e um amor ao próximo que a gente olha para pessoas como Chico Xavier, como Irmã Dulce, e não imagina essas pessoas infelizes. Pelo contrário, a gente imagina essas pessoas realizadas em paz, a paz que Jesus tinha. E por que a gente não escolhe experimentar isso? E aí, Joana traz a questão de que é um desafio. Não vai ser fácil, mas está aqui dentro da gente, cada um de nós. Mas é engraçado isso. Ela está falando porque casa exatamente com a passagem do Evangelho, né? Nós somos muito incrédulos. A gente não consegue reconhecer que nós temos esse potencial divino dentro de nós. Não. As nossas escolhas, como a Isabela está falando, elas ainda são muito primárias. A gente não escolhe viver no amor. A gente não escolhe optar pelo que tem bom dentro de nós, porque não está só no outro, não. O que é bom está dentro de nós. Todos nós somos centelhas divinas. Então, não existe ser nesta terra que caminhe aqui
que não tenha amor dentro dele. E que precisa só ser tocado nesse amor. Marlon estava assistindo uma palestra dele e ele falando sobre renascimento, né? Sobre nascimento. E ele fala que nós temos vários nascimentos. E que um dos nossos nascimentos é o nascimento para a vida espiritual. Para quem somos. E eu achei isso perfeito. Por quê? Porque nós estamos neste momento, que é o momento, né, de celebrar a vida. E será que já estamos podendo comemorar este nascimento do nosso reconhecimento enquanto potência divina? Será que eu já posso olhar para a minha vida e dizer, eu estou tentando caminhar junto com o caminho que Jesus me deixou? Junto com os seus ensinamentos? Eu já estou desperta para viver esta realidade? Eu aceito Jesus na minha vida, no sentido de Jesus dentro das minhas atitudes, no sentido de Jesus como inspiração para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para a minha conduta. Tem uma parte de Joana que ela fala sobre o dever, e que Jesus também fala na sua parábola sobre o dever de cada ser humano. E aí ela fala sobre a importância que tem da decisão e da ação. E que eu gosto muito de linkar com isso que a gente está falando, porque muitas vezes a gente não tem ainda a maturidade, a condição de fazer a escolha por identificação imediata. Mas se a gente tiver consciência do dever, a gente pode se arriscar a dar esse passo e permitir, como o próprio Jesus disse, eu estarei convosco, eu estarei com vocês. Vocês vão chegar ao Pai através de mim e eu estarei defendendo vocês. Peça pelo Pai, peça por mim, que eu estarei do lado de vocês. E a gente não tem essa... A gente fica aguardando como se em algum momento, espontaneamente, nós vamos nos identificar com essa força maior que existe dentro de nós, com essa força divina que existe dentro de nós, meio que aleatoriamente, meio que sem esforço. A gente tem 2000 anos que Jesus veio. Tem 2000 anos que a história da humanidade estuda Jesus. Tem 2000 anos que nós fazemos e criamos inúmeras religiões para encontrar Jesus. Jesus está dentro de nós. Como assim dentro de nós? Nós somos inteligência divina, nós somos capazes de ser humildes, nós somos capazes de ser amorosos, nós somos capazes de promover a paz, nós somos capazes de sermos justos. E por que nós não conseguimos? Então vamos olhar para dentro, vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. E aí, continuando a passagem do Evangelho, que é exatamente isso que ela está falando, sobre a nossa incredulidade em aceitar que Jesus está conosco e nós estamos com Ele. Deus está em mim. Aí, Jesus, Filipe, que é um dos apóstolos que também estava lá, né, nesse momento, vira para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E aí Jesus respondeu, você nem sabe ainda quem sou, Filipe, mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês. Haja paciência, né? Você já está irritado, né? Porque... Eu estou irritada, né? Eu não ficava... Qualquer um que me vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim. E Ele faz a sua obra por meu intermédio. Basta vocês crerem em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam nisto, ao menos por causa das mesmas obras. E aí voltamos a mostrar que os apóstolos somos nós, né? Nós somos. Nós temos essa angústia de querer a definição de Deus, querer conhecer Deus, querer meio que se apropriar daquilo, materialmente até quase, né? Porque se a gente consegue definir aquilo racionalmente, e Jesus fica o tempo inteiro, será que, até hoje, né? Já se passaram 2000 anos até hoje, e Jesus fica o tempo inteiro, será que vocês não estão entendendo ainda? Eu estou falando do mundo interior de vocês. Eu vim aqui ensinar vocês a desenvolver esse mundo interior baseado no amor, na prática do amor, na prática do perdão. E, gente, como é difícil. Ninguém acorda, é difícil. O nosso dia a dia é difícil. Mas é uma aproximação. Eu digo que
Um encorajamento, né? Entender que todo esse amor e esse potencial está dentro de nós é uma aproximação diária, né? A gente não faz isso de uma hora para outra, a gente não acorda e fala, ai meu Deus, tenho esse potencial todo dentro de mim, não sei o que fazer com isso. Na verdade, é uma aproximação e um reconhecimento. Nós precisamos reconhecer todas as potencialidades que existem dentro de nós. E isso começa pelos nossos dons. A gente nem consegue reconhecer que todos esses dons, eles nos foram emprestados por Deus, para que viéssemos nessa encarnação e utilizássemos bem nossos dons, né? Então, tudo isso nós somos dotados desses dons. Deus, ele emprestou tudo isso para nós. E essa capacidade que todos nós temos, cada um com as suas, né? Porque temos várias, inclusive, né? Nós precisamos cada vez mais olhar, reconhecer e colocar no mundo, porque de nada vale um dom só para mim, né? O dom vale quando a gente coloca ele no mundo. Eu falo que todos os nossos potenciais, né, que são esses potenciais divinos que a gente vem falando aqui, tudo isso só é válido se a gente consegue tocar o coração do outro. E esse tocar o coração do outro não exige muito esforço, não exige fogos de artifício, que eu falo. Isso é muito simples. Às vezes, o seu tocar o coração do outro é ser um bom ouvinte. Às vezes, você tocar o coração do outro porque você é uma pessoa prestativa, você consegue ajudar as pessoas com facilidade. E tudo isso remete ao Espírito de Jesus. Por quê? Porque são coisas simples, gente. A gente se apega, e o termo é esse mesmo, a gente se apega a achar, e eu acho que às vezes até uma própria desculpa que a gente conta pra gente mesmo, que são coisas grandiosas, sabe? Que precisam ser feitas para ser uma pessoa boa, tida como boa, né? Porque esse conceito de mal ou bom é muito relativo. A nobreza, né? A nobreza é... Mas essa questão é exatamente isso, da nobreza espiritual, né? O belo que Jesus fala. E isso é tão simples, sabe? Isso vem de forma tão espontânea, ou deveria vir de forma tão espontânea. Porque é essa partir do contato que você tem com o outro, que você pode expressar todo o amor que você é, todo o amor de Cristo. E é isso que ele coloca na passagem, que ele é instrumento do Pai. E nós já conseguimos ser esse instrumento do Pai? Será que nós, através das nossas ações, já conseguimos colocar esse amor que vem de Deus no mundo para o próximo? Não é só para nós mesmos, é um movimento que é duplo, né? É um movimento que é para mim, meu auto-amor, meu auto-cuidado, mas também para o próximo. Será que eu já consigo ser essa expressão de Deus no mundo? Será que você já se reconhece assim, como expressão de Deus no mundo? E isso é lindo, lindo. Porque a partir do momento que você reconhece isso, que você é a expressão de Deus no mundo, você consegue entender que você tem uma responsabilidade nisso. E uma responsabilidade de amor, porque você consegue tocar a vida do outro, de forma amorosa também. E a gente vive numa espiral evolutiva. Então, quando a gente consegue encontrar esse lugar divino em nós, e a grandeza disso, e isso enche nosso coração, isso nos energiza, isso nos expande o nosso amor, expande a nossa consciência, a gente consegue perceber que são nesses momentos, nesses pequenos momentos, que a gente percebe que tem uma fonte muito grande dentro de nós, e que é essa fonte que a gente tem que buscar. E da mesma forma que a gente é capaz de reconhecer o que nós temos que pode servir ao outro e iluminar a Terra, a gente percebe quantas outras coisas nós podemos trazer à tona para fazer essa iluminação e essa auto-iluminação. E aí a gente se pergunta, e Jesus era o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. E como eu faço para encontrar esse caminho e a verdade e a vida dentro de mim? Como eu faço isso? Então, a gente começa a perceber que em alguns momentos, especialmente de dificuldade, porque quando chegam as dificuldades, é que a gente é forçado a buscar
uma prática inovadora, porque a gente já bateu tanta cabeça ali que não está dando certo, que a gente começa a acreditar que não, tem que ser de um outro jeito, porque não é esse caminho, o de Jesus não é esse aqui não. E a gente começa a perceber que existem outros caminhos, a gente se permite viver outros caminhos, aprender isso, e a gente gosta, a gente se sente em paz, dá esse quentinho no coração que Ura falou, de doar, de servir, de se autodescobrir uma luz que acende a humanidade também, que acende dentro de nós. E aí a gente gosta e começa a buscar isso de uma forma mais consciente, mais aprimorada, mais resiliente, de uma forma que tem mais compaixão conosco, porque a gente também vai errar nesse caminho. Imagina, Jesus era uma pessoa que não sentia ira propriamente, que diante dos desafios ele não tinha medo, ele não dava ao outro um poder que o outro não tinha, porque ele tinha autoconfiança, ele confiava na luz que ele tinha, e a gente precisa aprender a fazer isso dentro de nós, com humildade, servindo ao outro e descobrindo a nossa luz. É exatamente isso. É aquela passagem em Joana que a gente estava comentando mais cedo, né? Que o Cristo, ele vive em mim. O Cristo vive em mim. E é exatamente isso. A gente começa a reconhecer dentro de nós esse Cristo e tomar as rédeas, né, da nossa própria vida, tomar as rédeas da minha conduta diante das situações, dos problemas, das adversidades. E a gente começa ainda mais a ter esta serenidade. Obviamente que não é a serenidade do Cristo, porque a serenidade dele é intangível, né? Mas a gente começa a experimentar notas dessa serenidade, porque a gente está calcado na verdade. E a verdade é que Deus habita em nós e por isso nos fortalece. Por isso nós temos força para, seja qualquer que seja um obstáculo que nos foi colocado, nós temos guia, nós temos parâmetro, nós sabemos que existe uma diretriz, um lugar que é um lugar comum e que o lugar comum leva a amor. Então, independente do que seja, por mais sofrido que seja no momento, a gente consegue calcar, né, ficar seguro nessa força que vem de Jesus. Porque se Deus nos enviou este modelo, é para que a gente seguisse. É porque a gente consegue ser, em alguma medida, senão o modelo não ia servir. E a gente tem dificuldade de reconhecer isso. Tem outra passagem também, não sei se você vai querer ler, sobre o pai de Neemias. Tá. Vamos mais para frente, porque a gente fala demais, né? E aí, a passagem dessa frase é linda. Quando a gente recebeu esse tema, e no mês de dezembro, que é um mês que a gente fala sobre Jesus, para que Jesus possa renascer sempre dentro de nós, especialmente nesse período em que o planeta vive esse reconhecimento da importância do amor e da caridade, e essa gratidão por ter existido na Terra alguém que falasse de amor e que tivesse coragem de se colocar como modelo, inclusive para ensinar sobre perdão contra as injustiças. Então, quando a gente recebeu, a gente, e agora, como é que vai ser um tema tão profundo, tão complexo, tão bonito, que a gente pode caminhar por tantos lugares para poder falar dele? E aí a gente falou, não, a gente vai ter que ler um pouco a parte dos versículos para contextualizar para o pessoal e tentar fazer com que eles se sintam também um pouco dos apóstolos, porque 2000 anos já se passaram e a gente não está mais na ceia, mas a gente continua muito parecido. Vou ler, assim. Digo a verdade a vocês, Jesus falando. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para a presença do Pai. Primeiro, pensem na dimensão disso. É Jesus falando para a gente que a gente pode fazer obras ainda maiores do que as dele. Não foi a gente que pediu, não. Foi ele que disse, acordem, porque é mais ou menos assim. E isso é grandioso, gente. Isso mostra pra gente que a gente realmente é potência divina. A gente realmente é centelha divina. Por que a gente não consegue enxergar o ínfimo disso?
A gente não consegue enxergar nem que a gente tem potencial de caminhar os caminhos de Jesus. Imagine de fazer obras ainda maiores do que as dele. E isso, quando eu pensei, eu lembrei da passagem do Evangelho que fala dos homens de pouca fé. Porque Jesus falou, homens de pouca fé. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Essa passagem é a passagem do Salmo, e ele fala que nós somos deuses e que nós temos pouca fé. E que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente removeria montanhas, obviamente no sentido alegórico, mas é exatamente a mesma coisa. E se a gente for parar para olhar a vida de Jesus, que foi uma vida de inúmeros desafios, não é uma vida tão distante da nossa realidade, se a gente coloca em perspectiva. Então, Jesus sofreu inúmeras injustiças, Jesus foi desafiado intelectualmente dentro da sua identidade, ele foi questionado sobre sua identidade, e a forma como ele lidou com isso é o exemplo que ele deixa para nós. Tentaram amedrontá-lo, tentaram desafiá-lo, tentaram desencorajá-lo, que nunca passou por isso, que nunca passou por esses desafios. E o que ele ensina? Então, assim, a vida dele foi uma vida muito simples, mas é a vida de todos nós. Quem nunca se sentiu feliz servindo alguém, quem nunca foi útil a alguém, quem nunca ajudou uma outra pessoa a recuperar a sua saúde, quem nunca ajudou a ter fé, quem nunca encorajou o outro a ter fé e quem nunca precisou do encorajamento do outro para resgatar a sua fé, para fortalecer sua fé. Então, assim, é uma vida muito simples, uma vida muito rica ao mesmo tempo, e a vida de todos nós. E a forma como ele lidava com isso é o caminho, a verdade, a vida, que ele deixa para a gente, é o nosso tesouro. E a humanidade, e nós, humanos, nós temos essa ansiedade de conhecer, de ver, de sentir, como se Deus estivesse simplesmente fora. A gente fica buscando o que está fora, e Jesus vem à Terra, passa por tudo que ele passou para repetir diariamente, que é uma questão interior, que nós somos capazes de praticar de ter essa fé, que nós somos capazes de praticar essa caridade, que nós somos capazes de servir, que nós somos capazes de promover milagres, que somos nós, ele veio nos dizer: conquistem esse mundo interior de vocês, porque eu só estou aqui porque eu conquistei. Por que eu e o Pai somos os mesmos? Por que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Porque eu segui esse caminho, eu busquei essa centelha divina que todos vocês têm e que nós temos mesmo. E no nosso dia a dia, como é que a gente faz para identificar? A gente fica buscando Jesus fora e esquece de se perguntar onde está Jesus dentro. Como fazer esse caminho interior? Como praticar o que Jesus praticou? Claro que a gente não está no nível dele, óbvio. Mas também a gente vai ignorar as nossas potencialidades, e às vezes são os outros que percebem isso na gente e contam pra gente que a gente não percebe, não né? se reconhece. A gente não se reconhece. Eu acho que a mensagem é justamente essa, né? Que a gente deixa no dia de hoje sobre esse evangelho. Será que nós já conseguimos reconhecer que Cristo habita dentro de nós? E por quê? Será que a gente já consegue se calar para ouvir esse Deus que está dentro de nós também, assim como Cristo? E eu acho que o que fica nesse tempo que ainda é pandêmico é justamente esse convite. Silenciem, parem um pouco diante de tanta festa, de tanto festejo. Silenciem dentro de vocês mesmos, para que ouçam a voz de Deus. A gente não ouve a voz de Deus se a gente vive na agitação, no tumulto, na agonia, fazendo as nossas diversas atividades. A gente não consegue. Ele até tenta, mas a gente não consegue ouvir. Então, para que a gente consiga reconhecer e ouvir essa voz de Deus, que às vezes até grita dentro da gente querendo ser ouvido, que vocês possam parar um pouco nesse final do ano, para que façam as reflexões de vocês, para que se perguntem: será que eu estou colocando Cristo onde ele deve estar na minha vida? Será que eu estou colocando todos os seus ensinamentos, tudo que é modelo e guia,
nas minhas ações, tentando ao menos, né? Porque a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe sim que a gente ainda é muito humano, né? Mas a gente também sabe, ou deveria saber, como a gente vem colocando no dia de hoje, quanto a gente é grande. É grandioso demais, porque é grandioso demais o amor que existe dentro de nós, que é emanado pela figura divina, e a figura divina está em nós. Então, que a gente saiba reconhecer que somos esses potenciais, que a gente saiba silenciar para ouvir o que Deus quer nos dizer, e as mensagens que Ele nos trouxer, que a gente consiga colocar em prática, porque é o direcionamento que todos nós precisamos para ter uma vida mais serena, mais tranquila, com mais força e com mais coragem, porque os desafios são muito grandes, os desafios não são poucos. Cada dia mais, todos nós estamos passando por situações particulares nas nossas existências, são provas individuais e também coletivas, e que nós, ouvindo esse Deus que clama dentro de nós, que a gente possa ter essa maturidade moral para passar pelos nossos desafios com serenidade, com tranquilidade e colocando o amor como início, meio e fim da nossa trajetória. E que se trata de uma escolha. A gente precisa fazer essa escolha, ter a coragem de fazer essa escolha, arriscar fazer essa escolha para trilhar esse caminho que irradia paz, que irradia amor, que depois que a gente conquista, a gente encontra um lugar quentinho dentro de nós e se encoraja para a próxima conquista, que é do nosso mundo interior, que é ter Jesus dentro de nós, para que isso se irradie para as nossas ações. É isso. Acho que a mensagem é essa do dia de hoje. Vamos fazer a oração final. Vamos fazer a oração, agradecer a presença de vocês, desejar um Feliz Natal. Que vocês vivam esse momento de celebração de vida de Cristo. Celebrem a vida do Cristo, celebrem quem vocês são, reconheçam quem são e botem no mundo as suas potencialidades, coloquem no mundo esse amor, irradiem esse amor, porque todos nós somos isso, somos amor, todos nós. E quem disse isso foi Jesus, né? A gente não, a gente precisa acreditar nele. Você vai botar a luz? Vou colocar. Quer fazer a peça? Não, pode fazer, vou levar a música também. Então vamos respirando, agradecendo a Sheila por abrir as portas da sua casa, para que passemos essa passagem, essa mensagem sobre o Mestre Jesus, sobre esse amor que irradia em nossas vidas, irradia nos nossos corações, que nos traz coragem, esperança, que nos mostra quão grandiosos somos, que nos mostra que cada um de nós somos parte de Deus, que Ele dotou a cada um de tantos dons, de tantas potências, de tanto amor, que nós, Pai, saibamos reconhecer todo esse amor, saibamos reconhecer o quão grandiosos somos. E que, para além de reconhecer para nós mesmos, que também toquemos a vida do próximo, que irradiemos esse amor a todos que passem o nosso caminho. Que a mensagem do Cristo trabalhe em nossos corações, que nos fortaleça, que cada dia mais a gente consiga enxergar que podemos ser um pouco melhores, um pouco mais fortes desse vigor moral que o Cristo nos mostrou pelos seus exemplos. Que a partir também das nossas ações consigamos também ser exemplos para o próximo, de amor, de paz, de humildade.
que cada um que está assistindo essa doutrinária de hoje consiga sair com seu coração repleto desse amor, dessa esperança. Que sejamos todos abençoados por esse amor do Cristo. Que fiquemos em paz, nós e as nossas famílias. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Eu ligo ali para a gente dar tchau. Obrigada a participação de vocês. É sempre uma felicidade estar aqui falando, e principalmente desse tema, que foi um tema que tocou muito no nosso coração. Que a gente agradece sempre a casa, não só pelo tema, mas por esse ano ter sido uma fortaleza para nós, ter sido tão presente na vida das pessoas que buscaram, através das doutrinárias, dos tratamentos, das ações nas ruas, das cestas básicas, e a todas as pessoas que participam da casa, que fazem essa casa ser uma casa de amor e acontecer, porque acreditam nessa luz divina que tem dentro. Nosso abraço e nossa gratidão. Obrigada, boa tarde.